Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 13, a nossa última lição do trimestre. E o nosso tema é: o que posso fazer por minha igreja? Então nós vamos ver, meus irmãos, no decorrer dessa lição, quantas coisas nós podemos fazer em prol da congregação ao qual nós fazemos parte. Porque muitas das vezes nós queremos transferir a culpa para o pastor, para os ministros, para muitos homens, para os obreiros, porém nós também podemos fazer. Eu sou diácono da igreja, mas tanto os membros quanto todos nós temos um espaço para fazer algo na igreja. E nós vamos ver no decorrer da lição quantas coisas nós podemos fazer. Claro, na lição não vai falar tudo, porém, meus irmãos, dá para nós sabermos quantas coisas nós podemos fazer. O nosso texto do dia, que está em Salmo 100, versículo 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aqui, o salmista, nós vemos que o salmista convidando o povo para poder louvar a Deus, para poder adorar a Deus. E nós vemos aqui no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Ter alegria de estar na casa do Senhor, ter alegria de pegar, fazer algum trabalho, alguma coisa em prol do reino de Deus, ter alegria para que outras pessoas, quando chegar na igreja, ver um bom trabalho, um coral bem ensaiado, os jovens bem ensaiados, a palavra ministrada com sabedoria. Então, meus irmãos, apresentar-vos, servir ao Senhor com alegria, fazer tudo isso com alegria e apresentar-vos a Ele com canto, ou seja, chegar na igreja cantando, adorando, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. A nossa síntese: fomos chamados para servir ao Senhor e ao próximo. Então, meus irmãos, nós vemos que nós fomos chamados aqui, está sendo bem, vamos dizer assim, bem resumido. Nós fomos chamados para servir ao Senhor e através de nós demonstrarmos esse amor para com o Senhor, nós temos que também servir o nosso próximo. E a nossa, meus irmãos, aqui na leitura do nosso texto bíblico, que está em Efésios 5, 22 ao 30, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Irmãos, nós não vemos, aqui eles também usam esse versículo, a questão também para encontros de casais, mas nós vemos aqui que nós trazemos para nós hoje, na nossa lição, no contexto da nossa lição, é um exemplo de como Cristo ama a igreja. E nós temos que se sujeitar. Nós somos a noiva de Cristo e nós temos que se sujeitar ao Senhor. E aqui no 29, aqui, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, ninguém fica com fome. Tendo comida, fica com fome. Porque alimenta a sua carne. Então nós vemos que tem algo para nós fazermos na igreja. Então nós temos que fazer, nós temos que colaborar, nós temos que contribuir no sentido de que a nossa presença lá. Então veja, meus irmãos, que muitas coisas nós podemos fazer em prol da igreja. Aqui é um exemplo. A mulher tendo que se sujeitar aos vossos maridos. E nós temos que ver esse exemplo, meus irmãos. E nos sujeitarmos mesmo a estar na presença de Deus e sujeitarmos para ver o que nós podemos fazer na igreja. O tópico 1, a igreja e eu. A parte 1. Como Deus vê a igreja? Essa é uma frase que vem sendo constantemente pronunciada por muitos, que estão feridos e magoados com algum crente. Se amarmos o noivo, não podemos deixar de amar a sua noiva. Deus vê a igreja como a noiva de Cristo. Não é possível dizer que ama Jesus e não tolerar a igreja, pois o destino final da igreja é estar com Jesus na eternidade. Então, meus irmãos, muitos dizem que amam a Cristo, que amam a Jesus, mas não gostam de ir para a igreja. Então, como nós podemos dizer que nós gostamos de Jesus, mas não gostamos de estar na casa dele? Então, veja que isso não é possível, isso não pode acontecer. Como é que a gente diz que ama a Cristo
E muitas das vezes a gente não quer ir para a igreja, não quer ir cultuar ao Senhor. Ah, mas eu vou cultuar em casa. Não é a mesma coisa. Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos que estar junto com os nossos irmãos, louvando, engrandecendo e adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, eu até pulei aqui a introdução, mas nós vemos que nós temos que amar estar na igreja. Nós temos que amar estar com Cristo. Porque a nossa introdução está dizendo exatamente isso. Servir ao Senhor melhor, servir ao Senhor com alegria, estar na presença de Deus, buscar ao Senhor e servir a Deus. E quem serve a Deus, verdadeiramente, quer estar juntamente com os seus irmãos na igreja, adorando, engrandecendo e bendizendo ao nome do Senhor. Aqui na parte 2, fazemos parte da igreja. Eu e você somos parte de um corpo, a igreja local, e porque ela é tão importante para o nosso crescimento e comunhão, porque cada igreja local é uma pequena representação do reino de Deus. Então nós não tem como nós fugirmos. Aqui o autor aqui foi muito feliz quando ele disse que cada congregação é uma representação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos o quê? Que nós temos que fazer parte, e algumas coisas até acontecem, é uma pequena representação do reino, eu falei corpo de Cristo não, mas é uma representação do reino de Deus. Então toda vez que nós estamos na igreja contribuindo, colaborando com a nossa presença, fazendo parte do corpo de Cristo, nós estamos ajudando essa representação do reino de Deus a ser proclamada, a ser pregada para o pecador. Então é necessário que nós tenhamos essa noção de sabermos que nós estamos fazendo parte de uma pequena parte de um lugar onde é uma representação do reino de Deus. Não é possível até então todos os salvos em Cristo, os que estão vivos na terra e os que estão vivos na glória, reunirem-se como a igreja universal em um único lugar. Por isso, as igrejas locais são uma representação do reino de Deus na terra. Então, não há como nós queremos um lugar, que nem antigamente no Antigo Testamento eles tinham um templo, todos se reuniam no templo, iam para o templo, tabernáculo no deserto. Porém, agora nós temos várias possibilidades de estarmos na igreja. As igrejas, no Novo Testamento nós já vemos sinagogas, até no Antigo Testamento, depois que a Babilônia levou cativa os judeus, nós vemos o quê? Que ali começou a ser implantadas as sinagogas, onde os escribas começaram a ensinar o povo, por isso que eles tinham a lei, eram muito hábeis na lei, mas eles tinham essa coisa do templo, tinham que estar no templo, e nós também temos que ter essa noção. Claro, meus irmãos, não existe um templo específico, lá em Jerusalém, só lá que eu vou realmente cultuar verdadeiramente. Não, irmão, você pode cultuar perto da sua casa, glorificando e adorando a Deus, e também fazer um culto no lar, glorificando a Deus na sua casa, mas nada tira, vamos dizer assim, o valor de estar juntamente com os irmãos, adorando e bendizendo os irmãos, adorando e bendizendo a Deus, juntamente com os irmãos, em união, todos louvando e adorando ao Senhor. Olhe para Jesus. Claro, meus irmãos, aqui, em um agrupamento de pessoas, claro, meus irmãos, vai ter sempre dificuldades, vai ter sempre, vamos dizer assim, dissensões, discórdias, brigas, se a gente pode colocar assim, vai ter sempre tudo isso. Porém, nós vamos para a igreja para adorar a Cristo ou para ficar olhando para o nosso irmão? Nós vamos para a igreja para adorar a Cristo ou nós vamos para a igreja para ficar arrumando briga e dissensões? Nós vamos para a igreja para adorar a Cristo, porque nós amamos a Jesus, ou nós vamos para a igreja, meus irmãos, muitas das vezes, para poder, vamos dizer assim, passar o tempo, e aí nessa de passar o tempo a gente arruma muita confusão. Então nós temos que entender, se nós formos para a igreja e amamos realmente a Cristo, nós temos que fazer a nossa parte, indo para a igreja, adorar ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque nada vai tirar o nosso foco de adorar ao Senhor. Brigas, dissensões e tudo isso vai acontecer, meus irmãos, onde existem pessoas, existem, vamos dizer assim, confusão. E aqui tem uma parte aqui, o autor da carta aos Hebreus nos desafia a manter nosso foco em Jesus, deixando de lado o pecado, aquilo que nos faz desagradar a Deus, como também os embaraços, coisas que apesar de não ser pecado, tiram nosso foco da pessoa de Jesus. Então, não é exatamente um pecado específico, mas tira essas briguinhas, essas coisinhas aí, esses disse-me-disse, tira muitas das vezes. A gente pensa em ir para a igreja para adorar Jesus, mas a gente às vezes vai para a igreja para resolver problemas,
de quem falou o quê, de quem fez o quê, e será que ele vai falar comigo? E às vezes o nosso foco se perde. No entanto, o nosso foco tem que ser ir para a igreja, ir para o culto, para louvar e agradecer e bendizer ao nome do Senhor, não para ficar resolvendo os problemas de briguinhas e dissensões. Isso aí tem que ser resolvido de uma vez por todas. Não ficar, vamos dizer assim, colocando à frente. Sempre nunca resolve nada, espere sempre o outro. Mas se o seu foco está indo para a igreja, sempre para ver o que vai ser a atitude do outro para com você, para ver ter perdão, vá você, peça perdão, acabe com isso e vá e olhe para Jesus. Ajudando no ministério da igreja, o ministério da igreja local. A igreja local é o ponto de partida para que possamos iniciar nossos trabalhos em prol do reino de Deus. Então, é o nosso ponto de partida, o nosso ponto de ensino, ao qual nós temos a consciência daquilo que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito na congregação, para que outras pessoas possam alcançar o reino de Deus. Então veja que como é necessário nós fazermos parte da igreja. Por quê? Porque é isso mesmo, meus irmãos. O ministério da igreja local, nós fazemos parte deste ministério. Nós fazemos parte desse trabalho ao qual se realiza na igreja. Ah, mas eu não tenho tempo de evangelizar. Mas você faz parte de uma congregação. As pessoas vão ver você, o seu testemunho, e vão falar, não, aquele é da congregação de ministério tal, esse é da congregação do Ministério do Belém, como a nossa revista, mas ele é da congregação tal, do setor tal, então ele é um bom crente. Mas esse daí é crente daquela igreja, ixi, como é que é aquela igreja, hein? Se tem pessoas assim que se diz crente, como é que não está lá? Então, meus irmãos, às vezes as pessoas nos rotulam, querem nos rotular, e é bom que coloque um bom rótulo em nós, ou seja, de servo de Deus, de serva de Deus, não de pessoas amargas que só ficam arrumando brigas. Claro, nós de vez em quando acontece situações, porém as pessoas têm que enxergar em nós um exemplo de vida. E devemos ter um espírito de desejo de aprender, de ouvir conselhos dos obreiros mais experientes, de buscar ser pessoas que somam e não que dividem trabalhos. Ou seja, nós temos que dar bons testemunhos, fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando fala em se dividir trabalhos, você pode perceber, irmãos, quando está sendo dividido o trabalho na igreja, não fica só o assunto dentro da igreja. Se a pessoa encontra o crente da sua congregação numa condução ou em qualquer lugar, ele vai falar e fala alto. E o que acontece? As outras pessoas que estão em volta acabam ouvindo, mas peraí, ele é crente, meu Deus, acontece tudo isso numa igreja, né? Estão dividindo um trabalho, onde vai dizer para a igreja não é para somar, é para dividir. Aí o testemunho entra. Porque se nós ficarmos tratando dessas coisas em determinados lugares inapropriados, é difícil. Na verdade, não deveria nem ter esses assuntos de divisão. Na verdade, nós deveríamos sentar, conversar e poder se ajudar, e que a igreja, a obra do Senhor, tem que se desenvolver. Servindo aos irmãos, ao lavar os pés dos discípulos, sendo Jesus o mestre, mostrou-lhes como deveriam agir, não com soberba, partidarismo ou desejo de ser grande, mas com o propósito de ser útil. Então, Jesus nos deu um grande exemplo. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele falou assim, o maior tem que servir o menor. Ninguém é grande no reino de Deus. Todos nós somos iguais. Então Jesus ele lava os pés dos discípulos para nos dar o exemplo de como deve ser feito. E nós vemos, meus irmãos, que infelizmente estamos vivendo dias ao qual muitos estrelinhas na igreja, e é camarim, e é não sei o quê, e todo esse negócio, essa patifaria aí, vamos dizer assim, desculpa o vocabulário, mas essa é a verdade. Quando, no entanto, Jesus, o maior, sempre estava servindo os menores, ou seja, o próprio Deus Todo-Poderoso lavando os pés dos seus discípulos. Então nós vemos que é um grande exemplo para nós. Ninguém é grande na igreja. O grande Todo-Poderoso é Jesus. Nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que servir os irmãos, seja o irmão mais humilde, seja o irmão mais abastado, porém ajudar com orações, com ajudas, né? Porque muitas vezes as pessoas mais humildes passam desapercebidas e as pessoas, o fulano de tal lá tá doente e ele tem uma certa condição financeira, vai muita gente visitar ele. Mas se for o fulano que não tem tanta, de repente mora num lugar difícil, e ninguém nem lembra de visitar e nem lembra de orar. Mas se for um mais assim, mas nós temos que servir a todos. Jesus nos ensinou a tratar todos iguais. Aqui no Pense que servir a Deus e ao próximo é um privilégio. Então aqui o comentarista aqui, ele diz que servir a Deus e servir ao próximo é um privilégio. E nós vemos que pela Bíblia isso é um contexto bíblico. É um privilégio nós
podemos ter disponibilidade para ajudar os nossos irmãos, para poder servir a Deus, para andarmos em comunhão e todos se alegrarem no Deus Todo-Poderoso. Aguardando a volta de Jesus, a promessa feita por Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos o que aqui? Que foi feita uma promessa por Jesus, de Jesus para nós. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Um dos fatores mais importantes do Novo Testamento era a certeza da volta de Jesus para resgatar seus santos. A igreja primitiva já esperava a volta de Jesus. A igreja primitiva já esperava o arrebatamento da igreja. A igreja primitiva já esperava que eles fossem encontrar com Jesus nos ares. A igreja primitiva já esperava isso. E nós, que estamos mais perto, vamos dizer assim, do arrebatamento, parece, ou é uma realidade, nós estamos perdendo o foco, nós estamos perdendo esse desejo, estamos deixando de ter essa esperança. Ele é na fidelidade de Deus, pois ele é fiel às suas promessas. Em seu último discurso, Jesus deixou claro que não nos deixaria órfãos, mas que voltaria para nos buscar. Por isso, podemos crer que ele não se esqueceu de sua promessa. Logo teremos uma grande celebração nos céus para participar. Irmãos, é certo isso, irmãos. Nós temos que servir a Deus, nós temos que servir ao nosso próximo, porque a recompensa para nós é grande. Jesus vai voltar para arrebatar, mas mas tantos já morreram e até o Jesus não voltou. Mas se morreu e foi com Cristo, né, se tiver a possibilidade de ir com Cristo, além de ter a salvação, ainda assim vai receber os seus galardões. Porém, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Vamos parar com esse negócio de briga dentro da igreja, de disse-me-disse, discordar do pastor, fazer rebelião e dissensão, essas um monte de coisa aí, fala mal de um, fala mal de outro. E aí, meus irmãos, também entra naquela questão de querer ir para a igreja para resolver problema. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que conversar com a irmã, apesar que tem WhatsApp, tem celular, tem várias formas de se conversar, mas parece que as pessoas na hora do culto, principalmente na hora da pregação, eu tenho o privilégio de ministrar a palavra, eu vejo muito isso, as pessoas começam a conversar na hora da pregação, parece que estão tratando assuntos que poderia deixar para outra hora, ou deveria nem tratar, porque isso não deveria nem ser falado dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, mas se fala, se fofoca da vida de um, de outro, e acaba indo para a igreja com esse intuito de falar da vida dos outros, de reparar nos irmãos, de ver como é que está a irmã, que já não está, vamos dizer assim, as pessoas já não estão com um bom relacionamento, e vai aquela coisa. Irmãos, tomemos cuidado com isso. A igreja nós temos que ir para servir a Deus e para servir aos nossos irmãos, e nós, através disso, esperarmos a volta de Cristo com muita vontade, com muito desejo, para que ele possa arrebatar a sua igreja. A certeza da sua vinda, parte 2. Pedro já tinha avisado que pessoas sem temor e debochadas iriam colocar em xeque a vinda de Jesus. Quantos estão falando da vinda de Jesus está demorando, que não vai acontecer? Irmão, se porventura você vê que vai demorar muito, nós não deveríamos ter esse pensamento. Mas se as pessoas acham que vai demorar muito, pense na sua vida. A vida do homem nessa terra é tão frágil. Já reparou onde está o planeta Terra? Suspenso na atmosfera, no universo, onde passa vários e vários asteroides, cometas e tudo aquilo. Imagine se acontecer qualquer coisa com o planeta. Se você pega dentro do nosso planeta como que está a questão climática, se de repente acontecer qualquer coisa aí, você pode estar passando na rua e de repente está chovendo, cair um raio, morrer. Tantas coisas podem acontecer, um acidente de carro, um infarto, tanta coisa. A vida do homem é frágil. O homem tem a sua vida frágil em todos os aspectos. Mas o que nos faz ficar forte é estar na presença de Deus e ter a certeza da sua vinda e ter a certeza da nossa salvação. Isso nos faz ficarmos fortes. Isso nos faz nós termos esperança em Jesus. Então, ainda que hajam pessoas entre nós que se esqueceram da volta de Jesus, devemos realçar esse ensino, pois a volta de Jesus, mais do que uma doutrina bíblica, é um evento que vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Se não acontecer coletivamente, vai acontecer individualmente. No sentido de que ninguém é eterno nesse planeta. Todos nós vamos partir daqui. É melhor que quando Jesus voltar, nós partiremos com Cristo, para nós não vermos a morte. Porém, se alguns vão ver a morte, que vejam a morte, porém, vejam a morte no sentido de que ver a vida. Porque aquele que morre em Cristo não vê morte, só vê vida. E é um privilégio de morrer e estar com Cristo, assim como o apóstolo Paulo escreveu.
A igreja que Cristo levará consigo. Por ocasião da vida de Cristo para buscar a sua igreja no arrebatamento, Jesus levará consigo seus servos e servas fiéis, que nele esperam e depositam sua confiança. Irmãos, é por isso que nós temos que desejar a vinda de Jesus. Se fala pouco sobre o arrebatamento da igreja, se fala pouco sobre salvação, se fala sobre carro, casa, se prega, o povo pula, o povo rodopia, aí você pergunta, mas o que foi pregado? Ah, não sei, o culto foi uma bênção. Irmãos, é necessário que nós esperemos o arrebatamento da igreja, possamos estudar a palavra para saber qual é o contexto que nós podemos nos encaixar e melhorar a nossa vida, melhorar nosso dia a dia. Infelizmente, se prega pouco sobre arrependimento, se prega pouco sobre isso, porque se as pessoas tivessem consciência acerca do reino de Deus, provavelmente deixariam de fazer muitas coisas e se apegariam mais a Jesus, e se apegariam mais à sua vinda. Então nós temos que depositar a nossa confiança, o desejo do nosso coração para que a igreja venha a ser arrebatada. E isso vai acontecer. A noite chegou e como tardou o noivo, todas as damas cochilaram. Irmãos, nós vemos das virgens, as palavras das 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 loucas. Porém, a festa chegou. A festa chegou em determinado momento. E o que aconteceu? Só aquelas que estavam esperando o noivo que foram. Mas nós temos que aguardar a vinda do Senhor. E aqui fala aqui, ó, lembre-se de que em uma de suas parábolas o mestre contou a história de 10 virgens, damas de honra, que entrariam com a noiva na festa de seu casamento. A noite chegou, e como todo noivo, todas essas damas cochilaram. Algumas levaram azeite de sobra consigo, ou seja, todas tinham o azeite. Todas tinham azeite, mas alguns tinham azeite de sobra. Tinham uma fé que sobrava, buscavam mais a Deus, não eram crentes comuns, porque ser crente comum é fácil. Nós temos que ser crentes, meus irmãos, que não é comum, crentes diferentes. Poxa, irmão, mas todo mundo é crente cristão? Não, infelizmente, nós estamos vivendo um momento que nós temos que ser diferente dos outros crentes. Mas isso aí, você é rotulado de santarrão, de crentão, não importa. O crente diferente faz a diferença. O crente normal, meus irmãos, infelizmente ele vai para a igreja, volta, vai para a igreja, volta, vai para a igreja, volta, e ele nem espera a volta de Jesus, nem tem o desejo de que Jesus voltar. Por quê? Porque ele é isso, ele vai e volta, a sua vida não muda, a sua vida não muda no sentido espiritual, ele nunca teve encontro com Deus, ele é apenas convencido acerca do reino de Deus, nunca se converteu. Porque aqueles que se convertem, eles não apenas têm um pouquinho de azeite, não, eles têm azeite de sobra. E eles esperam o Senhor e sabem que a qualquer momento Jesus vai voltar e nunca se esquece da sua vinda. Infelizmente, nós estamos vivendo dias ao qual estão esquecendo da sua vinda. E se esquecendo da sua vida, nunca tem o azeite de sobra. Portanto, esteja atento aos sinais do retorno de Jesus. Esteja preparado hoje para a volta do Senhor. Irmãos, se prepare, vamos nos preparar. Mesmo repetindo, mesmo que Jesus não vai arrebatar a sua igreja, de repente você não vai ser arrebatado coletivamente, num momento, vai demorar um pouco, porém nós estamos sujeitos a várias situações, nós podemos ter a possibilidade de ter um encontro com o Senhor individualmente. Tomemos cuidado, vigiemos que a vida do homem é muito frágil. Conclusão, estar na igreja servindo ao Senhor e cooperando com o fortalecimento de nossos irmãos, até que o Senhor Jesus retorne, é uma honra. E cabe a nós cada vez mais usar nossos talentos em prol do reino de Deus. Então, nós temos que usar aquilo que Deus tem nos dado de melhor, as possibilidades que Deus tem nos concedido. Para quê? Para nós esperarmos, servirmos ao Jesus com aquilo que nós podemos fazer, meus irmãos, colocando nosso talento na obra do Senhor, fazendo aquilo que é de melhor, aquilo que nós sabemos fazer, colocando diante de Deus, para que a obra de Deus possa ser aperfeiçoada e com isso venha haver o crescimento, o avivamento na igreja. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar. Ore por nós, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz.